Olá, corredores e corredoras. Vamos para mais um vídeo do blog do editor, desta vez abordando a edição de setembro e outubro de 95. Nós vamos falar de vários aspectos relacionados à revista As Corridas do Brasil e exterior. Destacaram a zona de Blumenau e na edição de outubro o destaque é uma carta de um organizador da Maratona de Brasília rechaçando as críticas da revista, mas isso a gente vai comentar agora em seguida, tá bom? Vamos lá. Então nós vamos falar do vídeo 16 da edição de setembro e outubro. A edição de setembro traz a capa, a Maratona de Blumenau, onde eu corri desde 92, um ano antes do lançamento da revista. Corri acho que umas 15 vezes, todo ano eu corria lá. E é uma prova boa, plana, fria, tinha erros pontuais, né? Mas tinha coisas interessantes. Na capa traz a vitória da Geni Mascarello, gaúcha, e o Diamantino dos Santos também gaúcho. Mas o Diamantino, os dois eram um grande destaque. A Geni era um destaque na Maratona de Porto Alegre. Ela é uma excelente corredora, mas ela focava correr em Porto Alegre e algumas corridas rústicas, né, como se fala no Rio Grande. Correr rústica lá, ela ganhou Maratona de Porto Alegre diversas vezes. Foi a maior, de longe, a maior vencedora da Maratona de Porto Alegre. Vamos comentar. Nessa edição, então, de setembro de 95, aparece o anúncio da Coque Tavares, da Maratona de São Paulo. Essa prova foi feita por encomenda, né, do então prefeito, o famoso Paulo Maluf, né, envolvido em tanta bandalheira, como se sabe e tal. E ele patrocinou, ele comprou, enfim, eu quero que se faça uma maratona, ou qualquer coisa, ele nem sabia o que estava pedindo. Ele queria mostrar as obras que ele estava fazendo na cidade. Então, com patrocínio comprou, pagou o patrocínio da Rede Globo e a organização foi da Coque Tavares, que não tinha muito a ver, era uma empresa de eventos famosa, mas porém era ligada a tênis, a jogos de tênis, torneios de tênis. E logo em seguida, eu quero comentar, eu falo do Luiz Antônio III em Gotemburgo, porque é o campeonato mundial de maratona, o mundial de atletismo, né? E na maratona, o Luiz Antônio foi simplesmente terceiro colocado. Isso nunca mais aconteceu. Hoje em dia, no mundial de atletismo, maratona, os primeiros 20 são africanos, né? Como você sabe, né? Mas na época já tinham alguns africanos, mas ainda não era, estavam começando a serem descobertos. Na sessão de memória do Ayrton, e comenta uma coisa interessante. Então, a memória do Ayrton, a sessão memória, ele aborda 1987 e 88. E eu nem sabia que na minha terra teve maratona lá em Santos. E em 87 aconteceu a terceira, né? Em abril. Em maio vinha a Maratona de São Paulo, então já não é aquela da Coque Tavares, eu estou falando agora em 87. Enfim, ele comenta, eu vou pôr legendas explicando algumas coisas interessantes, que os anos 80 foram famosos, com muitas, a própria São Silvestre inverteu o percurso, e tem muitas coisas interessantes. Bom, inclusive o Joaquim Cruz é um dos destaques, né, tem uma foto dele, quando ele tinha ganho ouro em Los Angeles, quando ele vai a Seul, ele ganha prata nos 800, ele não corre 1500, ele corre os 800, então na Olimpíada de Seul, 1988. Bom, curiosamente, eu falei do Mário Cerati na edição anterior, e o Mário Cerati viajava muito. O assinante Mário Cerati, dono do frigorífico, da família Cerati, famosa, Mortadelo, ele vai correr em maratona da meia-noite,
na Noruega, em Oslo. Isso. Aí eu comento como é que é a Midnight Sun Marathon, em Tromsø, na verdade, na Noruega, que vai ser a Maratona do Sol da Meia-Noite, né? E foi a primeira vez que teve esse depoimento. Depois outras pessoas falaram sobre a Maratona do Sol da Meia-Noite, que ficou na moda, desculpa, uma porcaria de corrida. No sentido que você saía para correr à meia-noite, por causa do o verão lá, quase não há escuridão, porque está lá em cima, perto do Círculo Polar Ártico. E, só que geralmente chove, não tem absolutamente ninguém nas vielas, sai da cidadezinha, vai até fora lá e volta, não tem a menor graça. Comparável à famosa Maratona da Muralha da China, que na verdade é um blefe, né? Você corre, dos 42 km, você corre uns 300 metros, 500 metros, sobe uma escada, aquela famosa, eu estive lá há muitos anos passeando. Aí depois corre lá 200 metros, desce a escada e pega uma estradinha de terra, onde não tem nada absolutamente, volta depois e paga uma fortuna para correr a Maratona da Muralha da China, mas que de muralha não tem quase nada. Bom, aí tem a famosa cobertura da Maratona de Blumenau, ótima, foi tudo bem. E um dado interessante que se vê numa foto aqui do pódio, é que na época a revista já tinha todo mês um anúncio da ASICS, foi o primeiro anunciante de marca de tênis. Foi maravilhoso com a gente, porque além disso o diretor da Cambuci, o Ayrton, o Ayrton da Cambuci, fez uma tal relação com a gente que ele também estava tateando e me chamou lá, Tomás, eu tenho uma verba aqui para patrocinar algumas corridas, o que você sugere? Eu falei, dá uma força para as maratonas, estavam começando. Enfim, a maratona tem um custo, né, de operação. Aí ele falou, eu tenho X, eu não me lembro o valor. Aí eu falei, põe um pouco em Brasília, um pouco em Blumenau, um pouco em Porto Alegre, então vocês veem que tem um fulano, um japonês, ou de origem japonesa, não me lembro, que, então, eu consegui patrocínio da ASICS, um patrocínio, não foi nada revolucionário, mas um patrocínio para que apoiasse algumas maratonas, né? Aliás, a Maratona de São Paulo, então eu mostro aqui um anúncio da ASICS, que era constante com a gente. Vocês não estão vendo, mas tem o anúncio do banheiro químico também, que ela também passou a ser quase toda a edição. E a Maratona de Blumenau, todo mundo procurava meio copiar Nova York, né? Eu vou falar sobre Brasília em seguida e tal, mas Blumenau é parecido. Como vocês sabem, a Maratona de Nova York sai num bairro assim, bem afastado do outro lado do rio, em State Island, a ilha do estado, State Island, e vem para a cidade, chega em Manhattan, chega no Central Park. Ali em Blumenau é parecida, saía de Itajaí, o próximo a Itajaí, e vinha por uma estrada ao lado do rio, plano e tal, e chegava. E como em Nova York tinha uma corridinha do café da manhã, com a confraternização, em Blumenau também tinha, no sábado, 4, 5 quilômetros. E combinava com a área de chegada, onde tinha o ginásio, e era famoso, sempre tinha chá frio ou quente, não sei, e doces alemães, né, de coisas gostosinhas de comer. Então é a corrida do café da manhã. A Maratona de São Paulo, ela já vai ter mostra aqui o percurso da Maratona de São Paulo. Eu corri essa prova. Eu corri 2 ou 3 vezes a Maratona de São Paulo. E ela saía lá no centro de São Paulo, digamos assim, e passava por várias das obras do Maluf, que era o país que ela foi feita, e chegava por baixo da outra grande obra do Maluf, embaixo do Parque Ibirapuera. Aqui nós estamos ainda falando da maratona, é um chamamento, uma sessão aquecimento para a maratona que vai acontecer em São Paulo em 95, chamando para a corrida. Bom, aqui também tem um anúncio interessante que é da esta maratona. Ia ser a 3ª edição, né? Não, a primeira e a segunda foram em São Paulo,
com chegada e passagem no velódromo da cidade universitária, e a terceira foi para Campinas, um lugar que também circuito 10 ou 20 voltas, e depois não teve mais, por diversas razões. A edição de outubro de 95 traz na capa a 10 Milhas Garoto. Na frente tem o Delmir dos Santos, Tomix, o Vanderlei Cordeiro, que sempre é os mais expoentes. A prova é ótima, eu vou comentar sobre essa prova. Bom, nessa edição especial, eu lembro que eu nem lembrava disso. A gente fazia críticas sempre, né, sobre corridas mal feitas. E eu falei sobre o Blumenau que tentava enfim, copiar Nova York. Ótimo, né? Mas Nova York é uma exuberância, o pessoal trata todo mundo muito bem, trata a elite muito bem, trata os participantes muito bem, com todo respeito. Não. A Maratona de Brasília era tocada por Joaquim Pires e tinha uma pessoa, que o nome é Miguel Jabu, que vinha do Rio, já com a experiência da Maratona do Rio. E a prova era bem feita, assim, no sentido de... como é que eu vou falar? Porque ela fazer? Lá foi a primeira a fazer a Blue Line. A Blue Line que era uma pintura no chão, como em Nova York, né? E outras maratonas faziam porque era o caminho certo para você correr os 42 e 195. Então, em Brasília soltavam fogos, a elite ficava no hotel 5 estrelas, a premiação era ótima. Aí, os outros 99% eram tratados com certo desdém, né? E a revista, pau em cima, né? Lógico. Opa, não, trata bem direito, lógico, tal. Premia, maravilha, tal. Mas vamos tratar direito, vamos fazer. A prova de Brasília já é terrível, porque à tarde, geralmente, não choveu no dia anterior, então tá caindo. E o Miguel Jabu, eu conheci ele, depois ficamos assim, né? Aí, ele faz uma sessão de cartas aqui, falando assim, a revista criticou nossa prova é maravilhosa, é a melhor do Brasil, é a maior. Vocês falaram que o abastecimento foi ruim, o jantar de massas, não sei o quê. Esse pessoal que vem participar aqui não come tão bem na casa deles como come aqui. É uma tragédia, um horror. Inclusive eu falo, olha, ele já era digamos assim, um bolsonarista da época, né? Falava mentira, exagerava, coisa absurda. É o chamado fake news da época. Então, ele comenta que a Brasília é a única que consegue fazer a premiação tão alta, é a única que mede o percurso. Ele fala, olha, os outros organizadores vão processar você, cara. Ficou louco, pô. Bom, e a gente critica mesmo. Inclusive, fala assim, a Maratona de Brasília gosta de se espelhar na Maratona de Nova York, que é ótimo, total. Mas só que lá existe um respeito absoluto pelos participantes. E não essa coisa que vocês fazem aí. E eu comento, não por acaso a corrida de vocês está tendo um declínio de participantes. Porque teve uma época, a Brasília estava, ela, Porto Alegre e Blumenau. E já começou a aparecer em São Paulo, vai aparecer em Belo Horizonte depois de 1 ou 2 anos, enfim. Aí fala assim, a gente critica e vai continuar criticando, tá? A gente não vai dar mole não. Bom, foi um momento. Aqui tem um anúncio também que é interessante, outro anúncio fixo na revista, a Polar e o representante aqui, que era Próximos. Na época se usava muito, usava assim, quem tinha condições de comprar o monitor cardíaco. Eu nunca usei, mas a pessoa disse, não, eu sem monitor eu não saio de casa para correr, tal. Eu tinha, lógico, sua função. E eles anunciaram anos. E não só o dono da representação, o Seixas, também escrevia na revista sobre isso. Na seção memória da revista de outubro, mais uma vez, agora os anos 89 e 90, o Ayrton Ferreira comenta, aqui tem uma foto da São Silvestre, e na seção aquecimento a gente comenta já que a gente está fazendo treinamentos, está apresentando treinamentos para Curitiba, enfim. A 10 Milhas Garoto tem um mapa legal dela, saindo de Vitória até Vila Velha. O percurso, como vocês sabem, sai lá, passa a terceira ponte, chega em frente a 10 Milhas Garoto, chega em Chocolate Garoto. Aqui tem uma foto aí mostrando o pessoal alongando o pescoço.
é ótimo. Eu gosto muito daquele alongamento na mão também, eu não consigo entender para que serve. E a cabeça, né? Alongando a cabeça. Já alongamento antes, imediatamente antes de correr, não serve para nada. Mas aí, esse da cabeça e esse da mãozinha, eu acho danado. Enfim, então tem umas fotos legais. Outra prova muito interessante, próximo do Espírito Santo, que é a Pontal do Lagoatá. Ela é feita por militares e a prova é belíssimo lugar, saía de um forte, chegava no outro, em Niterói. A prova foi vencida pelo Delmiro dos Santos. E a outra prova que eu comentei no vídeo anterior é sobre a apresentação da corrida, é a corrida Duque de Caxias em Jacobina. Jacobina é uma cidade do interior da Bahia. A prova é interessante e tal, mas o que é interessante é o seguinte, a prova saía tal, e chegava num estádio de futebol, um estádio modesto de futebol, mas com a arquibancada lotada, dos parentes, praticamente 90 e poucos por cento é o corredor de Jacobina e região. Vinham a gente em Salvador também. Mas tem uma forma, então, uma arquibancada lotada, distribuía brindes, fazia um sorteio e tal. Mas a prova era sensacional. E uma das coisas sensacionais é que distribuía 400 troféus. O primeiro era um troféu de 1,5 m. Era terrível. Mas era legal. As pessoas iam lá, um terço dos participantes, vai um quarto talvez, voltava para casa com o troféu. Comento aqui também sobre o Henrique Viana, uma foto dele, que era um treinador da elite, do Luiz Antônio, do Ronaldo Acosta, e Caio Vatier, e ele passa a escrever na revista de vez em quando. Ele dá uma entrevista para mim, mas ele era uma pessoa muito legal, sabia se comunicar e apresentava os seus fundamentos. Enfim, ele era um médico, é um médico que orientava o treinador de elite, atletas de elite, ok? Muito obrigado. Acabamos o vídeo abordando setembro e outubro de 95 e divulguem o blog, tá bom? Mandem e-mails. Obrigado.